Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Meus amados irmãos e amigos, jamais nós devemos nos esquecer de uma grande verdade. O mundo que nos cerca está cheio de tristezas. Que tristezas são estas? Enfermidades, dores, pobreza, trabalho árduo, injustiças, falta de amor, violência. E quando nós olhamos, há problemas por todos os lados, causando assim, em muitos, desespero e também choro. O texto que nós acabamos de ler aqui, o evangelista Lucas nos diz que Jesus, depois de ter passado por Cafarnaum e curado um servo do centurião, se os irmãos observarem aí, do capítulo 7, o versículo 1 ao versículo 10, Lucas nos diz que após Jesus ter passado em Cafarnaum, curado um servo do centurião, no dia seguinte, ele foi para uma cidade chamada Naim. E quando se aproximava do portão daquela cidade, se depara com um cortejo fúnebre logo na entrada da cidade. E é interessante que nós podemos aqui no versículo 11, né? E no versículo 12, há duas multidões, né? É o encontro de duas multidões. Diz o versículo 1 o seguinte: em dia subsequente, dirigia-se Jesus à cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E no versículo 12 também vai falar de outra multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Então podemos ver aqui duas multidões. Uma multidão que ia levando a morte e outra multidão que vinha com a vida. Jesus trazendo vida e a multidão que saía daquela cidade levando assim a morte. E Lucas, ao falar acerca deste fato, ele deixa bem claro que a mulher, ela era viúva
e que o enterro era do seu único filho. E nós sabemos, amados irmãos, que em uma cultura onde a mulher não trabalhava, dependia totalmente do marido, mas seu esposo já havia morrido, teria agora que aquela mulher depender única e exclusivamente do filho mais velho. Porém, esta mulher não tinha um primogênito, e sim essa mulher tinha um unigênito, era único, pois só tinha um filho, e a morte acabara de levar esse único filho daquela mulher. E Jesus, amados irmãos, como mestre, como Senhor de tudo, Jesus sentiu o sofrimento daquela mulher e sabia que aquele filho era muito mais que um filho para aquela mulher. Representava a esperança para aquela mulher, representava a honra e o futuro daquela mulher, pois seria através daquele filho que ela teria condições de sobreviver naquela sociedade. Aquela mulher, ela tinha todos os motivos para chorar naquele momento. Em primeiro lugar, por que aquela mulher tinha motivos para estar chorando daquela forma? E Jesus viu o choro daquela mulher, se compadeceu dela. Porque ali estava morto seu único filho. Quem estava morto ali, naquele funeral, não era o filho do vizinho daquela mulher, não era um sobrinho dela, era o único filho daquela mulher. E nós sabemos, amados irmãos, o sentimento que nós pais temos pelos nossos filhos. Imagine aí também um único filho, ou seja, muitas vezes, ou todas as vezes da nossa vida, quem tem filhos, ele centraliza, né, todo o carinho, todo o amor, toda a atenção, investimentos nos seus filhos. E aquela mulher fez tudo isso, centralizou todo o seu carinho, todo o seu amor, toda a sua atenção, todo o seu investimento naquele único filho que ela tinha. Mas aquele único filho estava agora morto. Por isso que aquela mulher estava chorando, e Jesus vem e se compadece, sente o que aquela mulher estava sentindo. Mas também porque aquele filho daquela mulher era a esperança única que ela poderia ter na sua vida. O marido já havia morrido, e ela depositava, creio eu, todas as esperanças naquele rapaz que iria sustentá-la e manteria viva a sua esperança, e uma vida digna diante da sociedade, ela sim o teria. A mulher tinha muitos motivos para chorar, e Jesus também tinha os seus motivos para dizer o que disse aquela mulher: não chores. Os motivos de Cristo não só fazia que aquela mulher parasse de chorar, mas também as palavras que Jesus dirige àquela mulher era para que todos aqueles que estavam ali naquele cortejo parassem e refletissem nas palavras que Jesus dissera para aquela mulher e o que estava prestes a acontecer diante daquele funeral. Nesse texto aqui, nós podemos
ver Jesus dizendo: não chores. Por isso que a mensagem nesta noite, que quero compartilhar com os irmãos, tem o seguinte tema: mudando o lamento em alegria. Mudando o lamento em alegria. E aí surge uma pergunta: como pode ser mudado o lamento em alegria? E eu quero trazer 3 respostas que vou retirar aqui do texto. Em primeiro lugar, como pode ser mudado o lamento em alegria? Em primeiro lugar, versículo 12 e o versículo 13. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de um único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Então, como pode ser mudado o lamento em alegria? Em primeiro lugar, crendo primeiramente que Jesus, Ele é o Deus de toda a consolação. Crendo primeiramente que Jesus, Ele é o Deus de toda a consolação. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estas palavras aqui que Jesus se dirige para aquela mulher: não chores, não era Pedro, não era Tiago, não era Mateus, João, ou muito menos qualquer um de nós, que somos seres humanos limitados, que por mais que nos esforcemos em consolar alguém na situação daquela mulher, não conseguiremos consolar alguém nesses momentos com as nossas palavras. Nesta hora aqui, o que aquela mulher estava passando, muitas vezes apenas palavras humanas não consolam. Mas quem falava com aquela mulher era Jesus Cristo, o Deus de toda a consolação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, amados irmãos, só Cristo pode consolar a qualquer um e em qualquer circunstância, seja a mais adversa possível a situação que alguém esteja enfrentando. Só Ele, e principalmente naquele momento que aquela pobre viúva estava ali caminhando para sepultar seu único filho, só Ele é que sabe nos consolar nestes momentos. E meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, talvez alguns dos que me ouvem esteja chorando neste momento, não pela perda de um filho, mas por outras perdas durante a sua vida. E durante algum tempo, muitos disseram já para você
parar de chorar. Mas não adiantou até o exato momento. Mas uma coisa, eu creio, a palavra de Cristo, ela sempre chega no momento certo e na hora certa. Se você chora neste momento, por algum motivo que você está enfrentando ou enfrenta durante toda a sua vida, a palavra de Cristo chega para você nesta noite e Ele fala com você e lhe diz: não chores. Eu acho maravilhoso aqui, amados irmãos, é que o encontro aqui foi simultâneo de 2 grupos na porta da cidade. Se fosse alguns minutos mais cedo ou mais tarde, o encontro não teria acontecido. Mas observem o seguinte, que no momento exato, Jesus chega para socorrer e devolver a esperança para aquela pobre mulher. E aqui fica uma palavra para cada um de nós. Quando não há mais esperança, dentro do nível humano, o Salvador se levanta para aniquilar a morte ou qualquer tristeza que nós estejamos enfrentando. A expressão aqui, não chores, dita por Jesus, significava que, a partir daquele momento, a causa daquela mulher e daquele jovem agora estava nas mãos de Jesus Cristo. Não chores, essa causa agora, deixe comigo, está em minhas mãos. E o interessante é que Jesus não prosseguiu a sua caminhada para entrar na cidade, mas ele só prosseguiu depois de consolar aquela pobre viúva que estava necessitando do consolo que poderia tão somente consolar sua alma, as palavras de Jesus Cristo em nossas vidas. Por mais, amados, que tenhamos motivos para chorar, hoje Cristo nos traz essa palavra maravilhosa: não chores. E Ele tem motivo para dizer isso, tanto para mim, como também para você, porque Ele é o Deus de toda a consolação. Somente Ele pode nos consolar, somente Ele pode acalmar, muitas vezes, os nossos corações quando estão aflitos. Jesus é o mesmo Deus do salmista do Salmo 46, quando diz as seguintes palavras: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E ele conclui dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, amados irmãos, como pode ser mudado o lamento em alegria? Em primeiro lugar, crendo primeiramente que Jesus, Ele é o Deus de toda a consolação. Foi isto que Ele fez com aquela mulher, consolou aquela mulher. Mas também, em segundo lugar, como pode ser mudado o lamento em alegria? Crendo que para Jesus nada é impossível. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O que eu acho maravilhoso aqui é que Jesus, para Ele, nada é impossível.
Por isso que as Escrituras nos falam também, lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ou seja, nenhum dos planos de Jesus podem ser frustrados. Jesus, quando disse aquela frase para aquela mulher, não chore, ele não disse na condição humana dele, pois apenas na condição humana não teria condição de consolar aquela mulher apenas com palavras. Ele disse na sua condição divina, sabendo que para ele nada era impossível, e estava prestes de efetuar um grande milagre ali, e todos ficariam, como nós vemos aqui no versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós podemos ver outro texto também nas Escrituras, que nós até louvamos aqui um cântico junto com a equipe de música, que está escrito lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, 700 anos antes de Cristo vir e se tomar uma forma humana, estava escrito o seguinte a respeito desse menino que nasceria, que seria o Filho de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, quem era aquele homem que estava ali diante daquela viúva? É Jesus Cristo, que nasceu para revelar o caráter de Deus Pai. Ele é o Salvador, Ele é o libertador prometido lá no Antigo Testamento. E segundo a profecia aqui de Isaías, capítulo 9, versículo 6, todos os nomes que Ele recebe são divinos, aplicados unicamente a Deus. E quais os nomes que Jesus recebeu, segundo a profecia de Isaías? Primeiro, Ele é maravilhoso conselheiro. E o que é isso? De forma maravilhosa, amados irmãos, Jesus é aquele que caminha ao nosso lado e nos aconselha, enquanto nos pastoreia e nos governa diariamente. Por isso que Ele é chamado Maravilhoso Conselheiro. De forma maravilhosa, Jesus é aquele que caminha ao nosso lado e nos aconselha, enquanto nos pastoreia e nos governa. Está escrito aí, amados, lá no Salmo 16, versículo 7 e o versículo 8, nos diz o seguinte, o salmista diz o seguinte: bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. E quem é este? Este é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ou seja, Jesus, de forma maravilhosa, Ele caminha ao nosso lado, nos aconselha de dia e noite, nos pastoreando e governando toda a nossa vida. Mas também Ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, mas Ele é também chamado de Deus Forte. A força do seu poder vem da sua
divindade. Na sua divindade, Jesus, ele é o Deus forte. A Bíblia deixa claro que a maior manifestação do poder de Deus não está nos seus prodígios sobrenaturais, mas está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 22 ao 25, é lá na cruz, loucura para uns, escândalo para outros, mas sabedoria de Deus para nós. Jesus, ele é o Deus forte, que veio, venceu a morte, para nos conceder a vida e vida em abundância. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 25, e diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Aí Paulo vai bradar: olha, não fiquem pensando que o poder de Deus está apenas nos prodígios sobrenaturais que ele realiza através do seu Filho, mas para nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por isso, Jesus é aquele lá de Isaías 53, que os homens não fizeram caso. Olhávamos para ele, não tinha nenhuma formosura, homem desprezado, homem de dores, e sabe o que é sofrer. Mas Deus o chama de Deus forte, porque foi o único que venceu a morte para nos proporcionar a vida e a vida eterna. Ele é chamado maravilhoso conselheiro. Ele é chamado também de Deus forte. Mas também Jesus é chamado, lá na profecia de Isaías, Pai da eternidade. Ou seja, a existência de Cristo é contínua. Não sabemos onde começa e não sabemos onde termina. Qualquer noção temporal ou atemporal procede de Jesus Cristo. Foi isto que ele disse a João, lá na ilha de Patmos, a revelação que Deus deu a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo enviasse para João e escrevesse para a sua igreja. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, quando diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que veio e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Pai da eternidade, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, Pai da eternidade, mas por último, ele é o príncipe da paz. Não da paz deste mundo, mas da paz que procede de Deus. E principalmente a paz que é fruto da nossa justificação, a justificação dos nossos pecados. Porque, uma vez justificados, nós temos agora a paz de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo, lá em João 14, 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vula dou. Aí ele diz: eu não vula dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isto foi Jesus antes de ser crucificado. Ele deixou a paz dele em nossos corações. Mas também Jesus, após ressuscitar, lá no capítulo 20 de João, versículo 19, diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus,
Os discípulos de Jesus estavam com medo, e Jesus pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Vocês não se enganem, porque eu nunca vos deixarei, eu nunca vos desampararei. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. E como eu falei, é a paz que agora nós temos, porque nós já fomos justificados diante de Deus. Por isso que Paulo entendeu isso claramente, que a paz de Cristo estava no coração daquele perseguidor da igreja, pois antes ele não tinha paz, mas agora Paulo tinha paz, e ele escreve aos crentes lá de Roma, dizendo o seguinte, Romanos 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você está aflita com algum problema? Você está passando por algum momento difícil na sua vida? Saiba isto, se você é um cristão, ou uma mulher cristã, saiba isto, que Cristo, Ele deixou a paz para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque eu e você agora, nós temos agora a paz que o mundo não tem, que é a paz com Deus. Nossos pecados já foram perdoados, nós fomos justificados por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dia a dia, Jesus Cristo, Ele vai nos concedendo graça sobre graça, até um dia estarmos para com Ele para sempre. Por isso que Paulo também, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz que tanto o querer e o efetuar pertence a Deus. E Cristo aqui, de volta lá para o texto, daquela viúva, tanto quis, como fez um milagre na vida daquele rapaz, ressuscitando dos mortos, restaurando aquele homem e restituindo à mulher o que havia perdido. O querer e o efetuar pertence a Deus. Basta o querer de Cristo. E o problema, a aflição, a angústia ou qualquer coisa que você esteja passando, Jesus pode resolver a qualquer momento. Principalmente aqueles que não têm a paz com Deus, aqueles que, se partirem desta vida, não sabem aonde irão habitar. Mas o crente já sabe. Quem tem a Cristo já tem um lugar garantido no céu. Quem tem a Cristo já foi justificado dos seus pecados. Quem tem a Cristo já foi cancelado o escrito de dívida que constava contra ele, pois nenhuma acusação há. Mas para aqueles, ou quem queira condená-los, aqueles que têm ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 34, ele diz: quem os condenará? É Deus quem os justifica. Quem pode condenar um crente? Ninguém. Então, como pode ser mudado o lamento em alegria? Em segundo lugar, crendo que para Jesus Cristo nada é impossível. Ele pode reverter, restaurar, restituir algo que talvez você tenha perdido. Só Ele tem este poder. Homem nenhum pode fazer isto. Mas Jesus Cristo, como nós vimos, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode fazer isto na minha e na sua vida. Mas também, em terceiro e último lugar, como pode ser mudado o lamento e a alegria? Crendo que Jesus Cristo, só Ele é o autor da vida. O versículo 15
do texto diz o seguinte: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à mãe. Amados irmãos, o lamento só pode ser revertido ou mudado em alegria quando nós cremos que Jesus, só Ele, é o autor da vida. Porque só Jesus é que pode transformar a morte em vida. A mulher ainda não havia compreendido quem estava diante dela. Mas quem estava diante dela era o Criador do mundo. Quem estava diante daquela mulher era o sustentador do universo. Quem estava diante daquela mulher era o autor da vida. Jesus é o grande eu sou, que está escrito lá no Velho Testamento. E Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, ele diz o seguinte: vede que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Jesus é este que tem poder de tirar a vida e também de dar a vida. Jesus é o Deus que tem poder para ferir, mas também para sarar. E só Ele é que pode trazer a vida, a existência novamente. E quando Cristo disse para ela não chorar, Jesus já sabia o que Ele iria realizar diante de todos ali naquele momento. A mulher ainda não estava entendendo que Jesus é o grande eu sou, o Deus eu sou. Ele é tudo, Ele pode tudo, Ele faz tudo como quer, Ele faz tudo para a sua glória, como lhe apraz, no tempo dEle, na hora dEle, em qualquer momento, basta Ele dar ordem. Este é o Jesus que nós pregamos. Mas quem estava diante daquela mulher, e aquela mulher não havia ainda entendido, era o autor da vida. O autor da vida iria tornar a dar vida àquele rapaz. Eu acho belo no versículo 14: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Olha o poder de Jesus. Jesus diz: parem esse cortejo. E parou. Chegou para aquele jovem que estivera morto e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Como é maravilhoso nós crermos em Jesus Cristo. Apenas uma ordem dele, apenas uma palavra dele, tudo foi mudado na vida daquela mulher. O jovem se levantou, Jesus entregou e devolveu à sua mãe. E quando nós olhamos, amados irmãos, não foi apenas um milagre que aconteceu em Naim, mas foi o encontro dali da vida com a morte. E isso nos ensina: onde Jesus está, a morte foge, porque Jesus, Ele é o Senhor da vida. Por isso que as Escrituras dizem: Jesus, Deus, Ele não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. A respeito de si mesmo, Jesus já havia ensinado:
que Ele não era apenas o caminho, que Ele não era apenas a verdade, mas também Ele é a vida. E a morte não pode prevalecer sobre a vida, porque a vida tem poder sobre todo tipo de morte. E amados irmãos, da mesma forma, do jovem de Naim, estamos também, ou já nascemos, mortos espirituais em nossos delitos e pecados. Até que Jesus nos toque com o seu poder, então passaremos da morte para a vida. É a ressurreição espiritual. Todos nós sofremos da morte espiritual, mortos nos nossos delitos e pecados, cheios de tristeza e um vazio que aflige a alma e adoece dia após dia o nosso corpo. Mas dessa morte e de todos os outros tipos de morte, foi para isso que Jesus veio nos resgatar. Todos nós já fomos resgatados de algum tipo de morte. Você que é um cristão, você já foi ou já é ressuscitado espiritualmente. Mas também alguns já foram resgatados de algum tipo de morte. Da morte física. Várias ressurreições são mostradas aqui nas Escrituras. Muitos também, ao receberem um diagnóstico do médico, foram desenganados, mas Jesus não permitiu que a morte chegasse ainda para estes. Outros também já sofreram até uma morte profissional. Talvez estejam com autoestima abalada. Muitos não têm ânimo nem para sair de casa. Quantos nos dias de hoje tem comércio e as portas agora estão fechadas? Quantos não têm sofrido a morte social? Pessoas que são discriminadas, são ignoradas pelos outros. Outros que já sofreram a morte sentimental. Muitas vezes é desprezado por alguém que lhe ama. E nos dias de hoje, amados irmãos, esta palavra amor é algo raro. Existe ainda a morte familiar. Quando a base da família se dissolveu, alguns filhos estão drogados, às vezes cônjuges infiéis. Quantas discussões, desentendimentos, gritaria, e ninguém pode solucionar esse problema. Muitos estão lá nos lares, casados há tanto tempo. No papel estão casados, mas não existe mais amor, não existe mais comunicação. Estão vivendo numa solidão em meio a muitos familiares, mas não há aquela comunicação quando do início. Estão casados no papel, mas o amor já foi embora há muito tempo. Nem se comunicam mais. Quanta amargura há nos corações de esposos e de esposas, de filhos e de filhas. E muitos até dizem que a morte seria até bem-vinda na sua vida. Muitos preferem até morrer. Mas uma coisa, amados irmãos,
eu tenho plena convicção. Só Jesus, só Ele, e tão somente Ele. Ele é o Deus que ressuscita, só Ele é o Deus que cura, só Ele é o Deus que salva, que liberta, que renova, aviva, transforma, restaura, levanta, conforta e nunca mais nos deixa sozinhos. Só Jesus pode nos resgatar da morte para a vida. Só Ele tem poder para transformar a vida de todos aqueles que nele creem. Só Ele pode restaurar corpo e alma e nos tornar vencedores, cheios de alegria e cheios de gratidão em nossos corações. E por que eu falo isso? Eu creio que Ele fez comigo, primeiramente, me concedendo uma ressurreição espiritual. E pode fazer também com você e com todos aqueles que já fez, que já ressuscitou a todos espiritualmente. Quem sabe, você que está me ouvindo nesta noite, alguma coisa na tua vida já morreu. E isto é mais um motivo para você viver chorando, amargurado ou amargurada. Não vê esperança mais para essa situação. Porém, o autor da vida está te dizendo: crê somente e verás a glória de Deus. Não desanime. Quem sabe que sua alegria já morreu e está sendo sepultada, como também a sua esperança. Pode ser que sua alegria, sua esperança já estão sendo levadas para um cemitério, mesmo que esteja em avançado estado. Mas Cristo pode parar este cortejo. Ele pode ressuscitar a tua vida espiritual, Ele pode ressuscitar a tua alegria, Ele pode ressuscitar a tua esperança, porque Jesus é o que restaura os nossos sonhos e a esperança para um futuro melhor. Está lá em Isaías 31. Eu é que penso ao vosso respeito. Caminhos de paz eu tenho para você. Só Jesus é que pode mudar, reverter toda e qualquer situação em nossas vidas. Portanto, amados irmãos, como mudar o lamento em alegria? Primeiro, crendo que Jesus é o Deus de toda consolação. Crendo também que para Jesus nada é impossível, tudo é possível. E crendo em terceiro e último lugar, que Ele, Jesus, Ele é o autor da vida. E finalizo dizendo o seguinte: meu amado irmão, minha amada irmã, amigo e amigos, por mais que você tenha motivos para chorar em algumas circunstâncias e adversidades que enfrenta na sua vida cristã ou secular, Jesus tem muito mais motivos para nos consolar, nos abençoar e nos conceder uma vida vitoriosa. E é por estes motivos que Ele é compelido a nos dizer: qual é a sua situação? Qual é o seu lamento? Não chores. Deixa eu tomar o controle da situação. E quando ele diz esta frase, ele se responsabiliza para sermos, de fato, consolados, restaurados e mais do que vitoriosos, porque Ele nos ama
E a sua palavra nos mostra toda a verdade a respeito de Jesus Cristo. Então, amados, que Deus continue nos abençoando, que Deus nos conceda graça e misericórdia, e possamos, cada vez mais, vivermos nesta esperança, vivermos neste abrigo que é Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, o Deus que para nada para Ele é impossível, pois Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.